Oi, YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu preparei vários videozinhos legais para estar postando aqui para vocês, mas o vídeo de hoje não é um vídeo muito legal. E também vai ter que ser rápido. Peço desculpa aí pela baderna aqui de trás. Tô arrumando tudo aqui, desfazendo de roupas velhas, lavando roupas sujas. E no contexto do vídeo vocês vão entender o porquê de toda essa bagunça. Tô tendo que sair, né, da minha casa, né, onde eu, meu esposo e os meus 3 filhos moramos, por conta que a minha sogra decidiu ter um novo relacionamento, o que não seria um problema, até a gente descobrir que o namorado dela é um aliciador de menor. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas vou falar para vocês entenderem. E essa casa aqui é uma casa própria, que ela cedeu a parte da frente pra gente e mora atrás, né? Mas eu acho que como mãe e avó dos meus netos e mãe do meu marido seria o mínimo, porque a casa que ela mora atrás também não é uma casa ruim. É uma casa muito boa, grande, como a nossa aqui. É muito boa e grande também, e nós não pagamos aluguel, né? Então, deixa eu contar o contexto mais ou menos para vocês, porque agora vamos começar na saga de procurar casa. Já comecei, na verdade, e aqui na minha cidade é até meio difícil de achar casa, mas aí eu vou deixar para o contexto final. Minha sogra conheceu essa pessoa, ela é viúva, né, lembrando. O pai do meu esposo faleceu e ela ficou 1 ano, quase 2 anos sozinha. E nós tínhamos já problemas com o pai do meu esposo, era um alcoólatra que usava drogas, enfim, o conhecido banco da morte, né, que aqui a gente chama assim, pessoa que fica nesses lugares, e era um problema já pra gente, já era uma pessoa que trazia problema pra gente, mesmo sendo pai do meu esposo, mas roubava dentro de casa, enfim, e a vida toda ela defendeu ele e meu esposo entravam em atritos direto, e mesmo assim ela defendia ele, só que a gente engolia seco porque era pai, né, do meu esposo. Então a gente acabava engolindo a seco e levava a vida. Só que Deus, infelizmente, levou ele por conta de muita cachaça, muita droga, tal, enfim. Deus, né, proveu de levar. E achamos nós, né, tô tentando falar assim da melhor forma, que ela iria achar uma pessoa boa ou ficar sozinha, porque eu falo por mim, eu acho que se eu tivesse passado por tudo que ela passou, e eu ficaria sozinha, eu não arrumaria mais ninguém, eu ia, sei lá, pegar meu dinheiro, que não é muito, mas viajar ou viver em paz, né? Porque tem coisa que a gente vive que depois do que a gente vive, a gente só quer viver em paz. E eu, no caso dela, eu acho que seria isso que eu faria. Mas enfim, ela optou por arrumar outra pessoa, até aí tranquilo. Foi quando meu esposo começou a ter alguns atritos com ele. Ele chegou aqui falando que não tinha nenhum tipo de vício, que não usava droga, que não fazia nada. Havia 1 ano. Até aí, tranquilo. Aí depois já descobrimos que o filho dele era usuário de droga, já tinha sido preso, nessa doideirada aí de usar entorpecente, que eu tô falando, eu tô tentando falar o mais bonito possível, gente, porque são palavras pesadas, eu não sei se o YouTube vai derrubar meu vídeo por conta das palavras. Por usar entorpecentes, ele já chegou a empenhorar o carro do próprio pai na boca, foi até meu esposo na época que ajudou ele a tirar o carro da boca, coisa e tal. Então, assim, é uma família já complicada. Ele se divorciou não, se separou da ex-esposa, não sabemos ainda o porquê, mas até hoje o divórcio não saiu porque ele tem problemas na justiça, porque foi colocado na justiça o divórcio. E vendo isso tudo, eu e meu esposo já vimos que não era uma pessoa de boa índole, do bairro também que ele veio, o pessoal que via a mãe dele com essa pessoa, as pessoas vinham falar algo, coisas ruins que sabiam dele, que ele tinha um monte de mulher na rua, que ele comia mulheres de programa,
e mesmo estando com a ex-esposa, estando com a minha sogra, que ele estava tendo relações com outras mulheres, a gente chegava, falava com ela não acreditava. Isso foi no começo, tá? Antes de ter envolvimento mais profundo, para falar que era amor, né? E chegaram a brincar com a gente, falar que ele comia até o cachorro da rua, né? Eu conversei com ela, falei, poxa, fulana, você pode até pegar uma doença por conta disso, porque você não sabe por onde está passando, enfim, mas ela tampou o ouvido, fingiu que não me ouviu. E foi passando, e eu e meu esposo tentando engolir ele. Aí, com menos de 3 meses que ele começou a se relacionar com ela, ele já começou a beber. Então, dali a gente viu que não tinha um ano que ele não bebia. Uma pessoa também que morou aqui de frente da minha casa falou que era mentira, que não tinha um ano que ele estava sem beber, que se tinha meia semana era muito. E só que, como ele não ficava muito aqui, ele saía daqui, bebia e chegava aqui bom. Depois ele já começou a chegar aqui bêbado, né? Então a gente já viu que a gente ia passar por tudo aquilo de novo, só que a gente também não era obrigado a passar por tudo aquilo de novo, porque ele não tinha nenhum vínculo com a gente, não era pai do meu esposo nem nada, era apenas uma pessoa nova que estava entrando e que dava tempo de sair enquanto estava no começo. Mas a minha sogra parece que gosta, né? De um trem mal feito e continuou com esse relacionamento. Igual eu tô falando, já falei, a gente não tem nada a ver com quem ela se relaciona, só que a partir do momento que envolve a minha família, envolve meus filhos, o buraco fica mais embaixo. E como ela mora atrás da nossa casa, eles têm que passar aqui no quintal. A minha sogra tava igual uma louca, fazendo faxina, correndo atrás e reformando casa para poder enfiar ele aqui a qualquer custo e ele sem ajudar com nenhum real. Ah, tá, ele tem obrigação? Não tem. Mas já que ele vai vir, o mínimo era falar, poxa, eu vou te ajudar nisso, nisso, naquilo, porque ele ia sair do aluguel para se encostar aqui, que já tá tudo pronto, e ela pagando tudo sozinha. Aí a gente já deu mais esse alerta para ela, fala, pede pelo menos uma ajuda, que for pouca. Porque eu acho que a pessoa que tem o interesse de viver com outra pessoa, o mínimo é ajudar. Não sei se vocês concordam comigo. Nisso tudo, eu e meu esposo já tinha visto que ele não era uma pessoa muito boa. Meu esposo falou assim, mãe, o negócio é o seguinte, você é de maior, quem que você vai se relacionar não é problema meu, só que eu não tô gostando desse homem aqui no quintal, porque a gente já vinha sentindo que ele não era uma pessoa boa de estar aqui próximo aos nossos filhos, sabe? Eu tenho 2 meninas e um menino. Uma menina de 13 anos, mas que parece que tem mais, porque já é corpuda e tal. Uma de 10 e um menino de 5. Crianças essas que eu nunca deixei se envolver com ele, porque eu não o conheço. E aí foi falado uma, foi falado duas. E ela é do tipo de tudo que acontece dentro de casa, ela passava pra ele. Aí passou pra ele, não sei de que forma. Ele já começou a vir aqui e abusar. Vir aqui bêbado, destratar ela na frente da gente, que já é problema dela também, porque é ela que escolheu isso. Mas igual eu falei com meu esposo, se eu visse encostando a mão nela, eu iria defender, porque não tem essa de que briga de marido e mulher não se mete a colher, mete sim, porque é uma pessoa do meu convívio, pelo menos era, porque agora nem conversando com ela não tô mais, porque tivemos desavenças. Mas mesmo assim eu acho que eu não deixaria ele machucar ela, pelo menos estando na minha frente, não. E foi algumas semanas atrás, ele veio aqui, bêbado, e começou a discutir com meu esposo, falando que ele iria morar aqui sim, que ele não mandava, que não sei o que. Meu esposo falou, aqui você não vai morar, perto dos meus filhos você não vai morar. E ele xingou meu esposo e pegou uma ripa imensa, uma tora de construção, e foi pra cima do meu esposo pra atacar o meu esposo com essa tora. O mínimo que nós esperávamos, vindo da parte da mãe dele, era ela o defender. No caso, meu esposo, que é filho dela. Ela defendeu o namorado, chamou a polícia, e ela é muito mentirosa, muito dissimulada, que era um lado dela que eu já conhecia faz pouco, não sabia que poderia chegar a esse ponto, e ela defendeu o namorado e falou com o policial que meu esposo que começou, né?
Aí ele saiu daqui, ameaçou meu esposo de morte, falou que, nem sei se eu posso falar isso, ameaçou meu esposo. Saiu daqui e deixou essa ameaça. Né? Nesse dia eu nem estava em casa, eu estava trabalhando, né? Fui fazer faxina em outra cidade, na praia, no litoral, no caso, né? E eu cheguei aqui, já tinha todo esse auê. Aí fomos à delegacia, fizemos um BO contra ele, porque afinal de contas ele saiu daqui e deixou uma ameaça para trás. Ela ficou sabendo que nós fizemos um BO contra ele, aí ele falou assim que ela ligou para ele e falou que o meu esposo, mais a diaba, nem sei se eu posso falar isso, vou deixar por escrito, tinham feito um BO contra ele. Aí meu esposo na hora ficou muito nervoso porque acontece que hoje essa casa aqui é deles, não é minha, mas foi preciso fazer um processo de passar a casa pro meu nome, porque apareceu uma mulher aí se dizendo ser irmã dela, perdida, que o pai dela teve no momento de traição com a mãe da minha sogra. Então ficamos com medo de perder a casa, enfim. E colocamos a casa no meu nome, como se eu tivesse comprado. Aí no momento de raiva, meu esposo falou, por mim você sairia daqui. Ela, mentirosa, dissimulada como é, arrumou um advogado e quer tirar a casa do meu nome, porque falou com o advogado que eu expulsei ela de casa. Em momento nenhum eu fiz isso. Eu só falei com ela que eu não queria esse cara aqui, porque depois que aconteceu toda a briga, pessoas aqui da rua que sabiam que ele tinha esse problema com aliciamento de menor vieram conversar com a gente, falar, e não foi só uma pessoa, foi mais de uma, que falou que ele tinha problema com aliciamento de menor. Então eu falei que eu não queria ele aqui no quintal, até porque meus filhos estão aqui. E ela foi, procurou um advogado e falou que eu coloquei ela pra fora de casa. E eu não fiz isso. Em momento nenhum eu falei com ela que eu queria que ela ficasse aqui, pelo contrário, que eu ainda dei apoio emocional ainda, porque eu não sou uma pessoa ruim. E falei com ela que só não queria ele aqui. Isso eu falei de fato. E quando fomos ao advogado dela, o advogado dela me xingou, falou que eu estava errada, falou que a casa era dela, que ela enfiaria aqui quem ela quisesse, eu se quisesse que eu saísse. Né? Então eu resolvi não ficar nessa disputa, a casa não é minha, tá no meu nome, mas não é minha. Triste porque esse processo foi feito mais para que quando meus filhos estivessem de maior, a gente fizesse a divisão para os nossos filhos, e caso acontecesse da irmã dela ser irmã dela mesmo, que a gente nem sabe se é, né, que só falou, veio aqui e falou que era, a gente não sabe se inventou essa história aí do nada, a mulher veio lá do Rio de Janeiro, eu moro no Espírito Santo, então assim, falou que ela era irmã dela, enfim. E com medo de perdermos a casa e os meus filhos ficarem sem casa, que agora vão ficar, nós fizemos esse trâmite de passar a casa para o meu nome, e agora ela foi no advogado dela, o advogado dela é um ignorante, um chucro do ignorante, me xingou, gritou comigo, parecia que estava falando com a esposa dele, e eu falei com ele que era para ele abaixar o tom de voz, que ele não estava falando com a esposa dele, porque se ele falasse assim com a esposa dele, que merda, porque ele sendo advogado, mas enfim. Então agora nós procuramos nossos advogados, mas a gente vai fazer um outro trâmite, vou tirar a casa do meu nome, não quero mais a casa no meu nome. E fazer o quê? Se meus filhos ficarem sem parte, paciência, que Deus me dê força e coragem para um dia eu conseguir comprar minha casa. Só que agora eu preciso sair daqui porque ela tá me perturbando, vive para falar mal de mim, eu não toco no nome dela, tô falando aqui agora porque resolvi fazer o vídeo, porque eu tô de saco cheio, eu preciso desabafar, mas eu preciso desabafar com pessoas que não estão no meu convívio, porque já fiquei sabendo que contei para algumas pessoas, a pessoa na hora tava aqui me apoiando, depois morreu de rir de mim nas minhas costas, né, achou o máximo, porque nem todo mundo que a gente pensa que é amigo da gente, é amigo da gente. Enfim, meu celular já tá acabando a bateria, agora, a partir de agora vai ser uma saga de procurar casa, tinha vários vídeos aqui já prontos, vlog na praia, o vlog de eu viajando primeira vez sozinha, que eu nunca tinha viajado, sei dirigir, mas nunca tinha viajado sozinha, mas eu nem editei, tô sem vontade de editar também, porque meu celular também tinha quebrado, aí eu consertei, enfim. E agora vai ser essa a saga, vamos
começar a procurar casa, na verdade já comecei, e tá difícil, porque o máximo que eu posso pagar é até R$ 750, e aqui na minha cidade, eu moro em Cachoeiro, para quem não sabe, Cachoeiro de Itapemirim, cidade do rei Roberto Carlos, no Espírito Santo, e só estamos achando casas na faixa de 1.000 a 1.400, por aí, é puxado pra gente. Eu trabalho às vezes em casa, às vezes faço faxina, às vezes faço freelancer à noite, então é muito difícil achar uma casa com mais desse valor. De 750, que é o que a gente sabe que a gente consegue fazer para pagar aluguel, água, luz, internet, mais os custos de comida, roupa, enfim. É uma dívida que não estava nos nossos planos entrar, né? Porque esse ano a gente tinha vários planos de terminar aqui, de reformar a casa, de fazer o andar de cima, que eu nem sei se foi nesse canal aqui ou no outro que eu postei, porque eu tinha um outro canal, o diário de obra, né? Que a gente ia fazer um segundo andar, essa casa aqui ia virar uma casa duplex, mas enfim, vamos ter que parar e pagar aluguel, né? Cogitei até a possibilidade de mudar de cidade. Ainda não é uma despossibilidade, só que eu falo que eu só mudo daqui se eu conseguir vaga de escola para minhas crianças aonde elas já estudam, que elas estudam no colégio adventista aqui da minha cidade, elas estão bolsistas 100%, e se eu conseguir essa transferência, eu vou para uma outra cidade, aqui mesmo no estado, mas outra cidade. Então, vamos ver o que Deus tem preparado, mas por enquanto, vamos ficar por aqui mesmo, até ver o que Deus tem preparado pra gente. E tô procurando casa por aqui. Vou deixar uma que eu já visitei, tenho só fotos. Tá no valor de 710, mas tem que dar um calção de 3 meses, que dá o total de 2.000, quase 3.000 reais, nós não temos. Ou arrumar 2 fiadores. Não sei se eu vou conseguir. Então, assim, quando acha no valor que a gente quer, tem esses empecilhos. E quando acha em valores altos, além de não poder ter criança, não pode ter cachorro. Eu tenho uma pincher, né, porte pequeno, mas a pincher a gente daria jeito, eu pediria minha mãe para tomar conta, mas não ter criança é complicado, porque minhas crianças não podem se fazer, né, que são meus filhos. Tem casa que não aceita que tenha criança. Mas enfim, vamos me acompanhar aí nessa saga. Desculpa a cara de cansada que de fato eu tô. Eu não consigo dormir, perdi a fome, tô emagrecendo. Nunca passei por nada parecido desse jeito. Já passei por coisas piores, mas é porque eu acho que eu já passei por tanta coisa ruim que agora o mínimo tá me deixando mal, né? Mas é isso, vamos me acompanhar nessa saga. Não vou nem falar, espero que tenham gostado desse vídeo, porque não é um vídeo legal. Mas agora daqui pra frente, as casas que eu forem, acho que eu for achando, eu vou compartilhando com vocês aqui essa saga de procurar casa e voltar a fazer os vlogs, se Deus quiser. Eu amo fazer vlog, eu tava mostrando minha rotina de alimentação, que esse era o intuito do canal, mas também não sei se eu vou conseguir, porque eu nem tô me alimentando direito, essa é a realidade. Não esqueça de deixar seu like, sua opinião construtiva, por favor, porque eu não tô no momento de aceitar opiniões que, sei lá, construtivo. O que não for construtivo, vou infelizmente estar apagando. Deixa seu like se o YouTube der a opção de hype o vídeo. Não sei se eu já tenho essa opção. Mas enfim, obrigado por ter assistido até aqui. E continua acompanhando aí a saga. Que agora eu vou começar a procurar casa, vai ter diário de mudança, enfim. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.